Hello students, Teacher Fabi is back. Let's continue Unit 5. Page 31, your homework will be page 26. Do it please. Let's go. Please open your books on page 31. We have the time. Let's learn how to ask what time is it and how to answer what time is it. Então vamos aprender como perguntar e responder quantas horas são? Eu tenho aqui Grammar Focus, vamos focar na gramática. What time is it? Quantas horas são? Eu tenho 6 reloginhos e alguns têm 2 formas de responder quantas horas são, tá? Porque em inglês eles falam as horas da direita para esquerda e da esquerda para direita. Tipo, ao contrário, de ré. Primeiro eu falo os minutos, depois a hora. É tipo falar assim, faltam 20 minutos para as 4. Só que eles falam isso quando tem minutinhos pequenos, tipo, são 5 minutos depois das 8. É meio estranho, diferente, porque nós não temos nada parecido, né? Mas vamos ver como que é isso. Então vamos ouvir, listen and practice. Enquanto vocês ouvem, eu vou colocar outros exemplos aqui no quadro para nós praticarmos, ok? Let's go! Page 31. Exercise 3. Grammar focus. What time is it? It's 2 o'clock. It's 2:05. It's 5 after 2. It's 2:15. It's a quarter after 2. It's 2:30. It's 2:40. It's 20 to 3. It's 2:45. It's a quarter to 3. Page 31. Exercise 3. Alright, let's see. Vamos ver o exemplo do livro primeiro. Então, primeiro reloginho eu tenho, it's 2 o'clock. Então, quando é uma hora exata, eu uso o o'clock. It's 2 o'clock. São 2 horas. 2 o'clock. Se eu quero especificar que são 2 horas da manhã, aí eu tenho que usar o AM. It's 2 AM. São 2 da manhã. Se eu quero especificar que são 2 horas da tarde, aí eu uso PM. It's 2 PM. Então, na realidade, eu tenho 3 maneiras de falar uma hora exata. 2 o'clock, 2 AM, 2 PM. 3 formas. Eu não posso misturar e dizer 2 o'clock AM, ou então 2 o'clock PM, não. Ou eu falo AM, ou eu falo PM, ou eu falo o'clock. Ok? Isso para hora exata. Quando a hora não é exata, eu não uso o o'clock, porque o o'clock é para hora exata. Então, segundo reloginho aqui no meio e em cima, ó. Eu tenho aí 2:05. Como que eu diria 2:05 em inglês? It's 2:05. São 2:05, né? Então, quando eu tenho esse 0, do 01 até o 09, aí eu uso o. Para quem não lembra, o 0 a gente chama de zero e de o, que é tipo o, né? Então, it's 2:05, são 2:05, são 2 horas e 05 minutos, certo? Ou eu falo o contrário, it's 5 after 2, são 5 depois das 2. Então, eu vou usar esse after. Que eu posso falar after ou after, vai variar um pouco da pronúncia da região dos Estados Unidos ou de outros países. Então, eu posso falar after ou after, a pronúncia varia, tá bom? It's 5 after 2, ok. Terceiro reloginho, são 2:15, como eu diria são 2:15? It's 2:15. Da maneira simples, 2:15. Em português, a gente usa um i, 2:15, em inglês não tem o i. It's 2:15. 2:15, são 2:15. Pronto, eu falo só os números. Na ordem, né, da esquerda para a direita. Só que eu também leio o contrário. Então, it's a quarter after 2. It's a quarter after 2 seria o quê? A quarter, se eu for traduzir, eu vou ver que a quarter é 1/4. O que seria 1/4 de hora? Eu sempre explico o seguinte. Eu tenho aqui uma hora. Uma hora tem 60 minutos, né? 60 minutos aqui, uma hora. Se eu divido em 2, eu tenho 30. Se eu divido em 4, eu tenho 15. Então, eu tenho 4 partes de 15 minutos.
Então, nesse caso da hora, a quarter vai ser 15. Né? Então, toda vez que eu falo a quarter, eu estou me referindo a 15 minutos. 15 minutinhos. Tá? Então, toda vez que eu for falar, são 15 minutos depois das 3, 5, etc., eu vou usar o quarter. Então, it's a quarter after 2. São um quarto de hora depois das 2. Viu que é meio diferente, né? Próximo reloginho, 2:30, 2:30. É só falar o número, it's 2:30, 30, 30, 2:30, tá? Só que eu também tenho uma outra maneira de falar, tipo 2:30, né? Como que é meia? Metade, em inglês é half, tá? Então, eu também poderia colocar aí, eu vou pedir pra você anotar aqui, ó, 2:30, 2:30 ou 2:30. Como seria 2:30? É o seguinte, anota aí, eu vou colocar aqui 2:30, ó. 2:30. Outra maneira de falar 2:30 e it's half past 2. Anota aí, half past 2. Half é metade. Half past 2. Então, são metade passado das 2. É a outra maneira que eu tenho para falar que são 2:30. It's, ó, esse it's aqui ele é obrigatório. It's half past 2. São metade passado das 2. Anotou? Anota aí. Próximo reloginho. It's 2:40. Olha, 2:40. Para eu falar 2:40 é só falar os números. 2:40. São 2:40. 2:40. Ou, lendo de ré, ficaria it's 20 to 3. São 20 para as 3. Depois que eu passo do 30, eu paro de usar o after e começo a usar o to, que é para. Faltam 15 para as 2, faltam 20 para as 4. Então, eu uso o to agora. It's 20 to 3. 20 para as 3. E no último reloginho eu tenho 2:45. Como eu diria 2:45? It's 2:45. 2:45. Ou it's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Viu? Um quarto para as 3. Falta um quarto de hora para as 3. Isso significa que faltam 15 para as 3. Certo? Agora vamos a outros exemplos aqui no quadro só para a gente praticar mais, tá? Então vamos lá. Uma hora exata. Aqui eu tenho 8 horas. Como é que eu diria que são 8 horas em ponto? Alguém chega para mim e fala, hello, what time is it? Né? Quantas horas são? What time is it? Eu digo, it's 8 horas, eu diria, it's 8 o'clock. Então, ó, it's 8 o'clock. Pronto, it's 8 o'clock. Se eu quisesse falar são 8 da manhã, it's 8 a.m. Ah, não, são 8 horas da noite, it's 8 p.m. Ok? Vamos lá, para quando eu tenho os minutinhos com 0. Aqui eu tenho 9 e 6. Como é que eu diria que são 9 e 6? What time is it? It's 9:06. 9:06. Lendo da esquerda para a direita, fica assim, 9:06. 9:06. Ok? Eu não vou escrever tudo por extenso para não demorar muito. Então, it's 9:06. Ou, eu também tenho a opção de ler de ré, ler ao contrário. Ao invés de ir de cá para cá, eu leio de lá para lá. Primeiro, de lá para cá. Lendo os minutos primeiro. Então, lendo ao contrário, ficaria assim, ó. It's 6 after 9. 6 after 9. Ou eu digo 9:06 ou eu digo 6 after 9. 6 depois das 9. 6 minutos depois das 9 horas. Eu adoro quando a aula é presencial, porque fica todo mundo com aquela cara assim. Meu Deus, e agora? Vamos mais. Quando eu tenho, vou pôr aqui 10 e 12, por exemplo. Poderia ser 10 e 10, 10 e 13, etc, né? Então, ó, what time is it? It's 10:12. Lendo da esquerda para a direita, 10:12. São 10 e 12, 10:12. É só falar o número, 10:12, ok. Se eu for ler ao contrário, né? Aí eu vou falar it's 12 after ou after 10. Tá? Primeiro eu falo um minuto, depois a hora. 12 after 10, 12 depois das 10. 12 depois das 10. Ok? Vamos para quando eu tenho 15. Vou pôr aqui 11, 15. Porque o
15 ele é especial, eu tenho que usar o quarter, né? Então, ó, what time is it? It's 11:15. Lendo da esquerda para a direita é só falar o número 11:15. Nesse caso, o 15 continua sendo 15, tranquilo, 11:15. Porém, se eu tô lendo ao contrário, de lá pra cá, aí eu sou obrigada a usar o quarter, tá? Então vai ficar it's a quarter after 11. Então, what time is it? It's a quarter after 11. São 1/4 de hora depois das 11. 15 depois das 11. Sweet. Vamos mais. Quando eu tenho 30, eu já coloquei, né? It's 2:30 ou 2:30. Se eu tivesse o 20, por exemplo, 2:20, 2:20 ou 20 after 2. 20 after 2. Tá? Vamos mais então. Vou pôr 3:40. What time is it, teacher? It's 3:40. 3:40, só fala o número. 3:40, 3:40, 3:40. Ou, eu posso falar também, faltam 20 para as 4, né? Ó, reparem que depois que eu passo do 30, que eu começo a falar que faltam tantos minutos para tal hora, eu não uso nem esse número e nem esse número, eu uso outros números, são os números que faltam, né? Os minutos que faltam para a próxima hora. Então, 3:40 ou então 20 to 4. Ó, 20 to 4. Faltam 20 para as 4, 20 to 4. Não é 20 para as 3, não é 20 para as 4, para a próxima hora. 20 to 4, 20 para as 4, né? Fica ao contrário. Vamos mais, 4:45. Lendo da esquerda para a direita, 4:45. É só falar os números 4:45, ok? Vou tirar aqui essas setinhas aqui para não... Pronto. What time is it? 4:45. Só falar o número, 4:45. Pronto. Só que eu também tenho ao contrário, que é faltando 15 para as 5. Como é que eu diria que faltam 15 para as 5? Aí eu tenho que usar o quarter de novo. It's a quarter to... Não posso usar o 4, tenho que usar a próxima hora. 5. A quarter to 5. Falta 1/4 para 5. A quarter to 5. 15 para 5. 15. E, para encerrar aqui, vamos fazer de quanto são 5:50. Como é que eu diria 5:50? It's 5:50. 5:50. Lendo da esquerda para a direita, 5:50. Ou 10 para as 6. Como que eu diria? 10 to 6. 10 to 6. What time is it? 5:50 or 10 to 6. Vamos fazer de conta que são 5:55. 5:55. 5:55 ou 5 to 6. 5 minutos para 6. 5 para 6, 5 to 6. E assim por diante, né? Eu vou mudando conforme a hora vai mudando, eu vou mudando as horas. Certo? Vamos lá. Nós vamos terminar então o vídeo aqui e eu continuo essa mesma página em outro, senão fica muito longo. Ó, atividade. Activity, pair word, look at these clocks, what time is it? Então, olha esses reloginhos, são 6. Quantas horas são? Você vai anotar as horas, arrume um papelzinho, que o espaço aqui não cabe. É uma atividade que era para ser feita oral em sala, como estamos na aula online, você vai anotar no papel. Eu quero as duas formas de quantas horas são. Por exemplo, aqui tem o modelo certinho, ó. What time is it? Quantas horas são no primeiro reloginho? São 10:10. Como é que eu digo 10:10 em inglês? It's 10 after 10. Ou it's 10:10. São 10 depois das 10 ou são 10:10. Que em português a gente diria são 10:10. Eles falam só são 10:10. Pronto, 10:10. Ok? Vou ajudar no número 2. Number 2. What time is it? Quantas horas são? 6:01. Como é que eu diria que são 6:01? It's 6:01. 6:01. Ou então... It's 1 after 6. 1 after 6. 1 minuto depois das 6. Nesse caso, eu não vou falar o 0. Que eu não vou falar são 0:1 para depois das 6, né? Então,
6:01 ou 1:06. Finalizem aí, ok? Finish. See you on the next video. Bye bye.